Alô, turma! Um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Agradecendo a você que está nos prestigiando com mais de 16 mil inscritos, rumo aos 20, rumo aos 25, rumo aos 30 e mais de 500 mil visualizações. Muito obrigado a você. O time do Vasco voltou a treinar nessa quinta-feira na parte da tarde. O treinamento foi muito, mas muito proveitoso. Na parte da manhã, um treinamento físico, e é bom que a gente explique. Treinamento físico, geralmente, todo mundo acha muito chato, muito difícil de explicar. Mas o que foi feito ontem pelo preparador físico Antônio Carlos Melo é de se contar para você, torcedor. O Vasco há muitos anos não faz essa atividade. Eu digo, os clubes brasileiros pouco usam dessa atividade. Mas há um detalhe importante. A atividade é trazida por um profissional muito gabaritado, um dos maiores preparadores físicos da história do futebol brasileiro. Melo levou isso para o Real Madrid, foi um susto, e o Real Madrid treina até hoje em caixa de areia. Parece simples, né? Mas nós que vivemos no Rio de Janeiro, numa cidade que é banhada pelo mar e com areia em todas as praias, o Rio de Janeiro pouco se aproveita disso. Melo trouxe essa atividade, havia uma caixa de areia no CT do Almirante que estava meio enferrujada, foi limpa, colocada à parte e os jogadores adoraram. Mas aí vocês poderiam perguntar, mas Flávio, o que isso tem a ver? Tem a ver muito, gente. O time do Vasco, para muitos torcedores, e eu tenho a mesma opinião, é um time sem força, sem potência muscular, que tem resistência, até corre, apesar de que em muitos jogos, nesse ano, os jogadores acabando com cãibras. Aí é ritmo de jogo, às vezes também um mau condicionamento. Mas agora não. O time, além de ter a condição de gás, de correr muito, ainda tem uma condição física fundamental. A potência muscular. Na briga do 1 contra 1. Aquele drible que o Felipe Maestro dava de parar na frente do adversário e dar um corte, aquilo ali é muito de praia, é muito de força. E a potência muscular, ela fica muito mais forte, muito mais exacerbada quando o trabalho é feito na areia. Eu procurei um especialista que me disse o seguinte: o maior benefício do treino na areia é o ganho da potência muscular. Isso é, melhor desempenho nos arranques, nos saltos, na antecipação nas jogadas e na resistência à fadiga muscular. Quer dizer, no 1 contra 1, o nosso lateral pode ter vantagem em relação ao atacante adversário. No 1 contra 1, o nosso zagueiro pode ter força para antecipar. Como os nossos atacantes, aquilo que faz o Rossi na velocidade de dar um tapa, ele vai ficar ainda melhor. Então o trabalho está sendo muito bem feito pela comissão técnica do Vasco, que também, na parte da tarde, olhou os jogadores. E eu posso informar aqui, obtive uma informação de que os dois meninos, Thales e Bruno Gomes, encheram as medidas. Thales não respeitou ninguém. Foi para dentro, driblou, tentou fazer aquilo que ele faz na base com muita personalidade. E olha que o menino tem 16 anos de idade. Já o Bruno Gomes, com a sua categoria, com classe, com um bom passe, também impressionou pela personalidade. Parecia um jogador veterano. Em relação à equipe, nada ainda muito desenhado. Vanderlei está esperando receber algum feedback dos seus jogadores. O Jairinho voltou a treinar, há apenas um jogador em transição. O Lucas Santos estava sentindo um esgarçamento no ligamento do joelho, um tratamento apenas normal, não precisa de cirurgia, longe disso. Está treinando, está em atividade, mas está melhorando. E provavelmente, talvez domingo, ainda não fique no banco de reservas. Fernando Miguel e os demais jogadores lesionados, como Leandro Castan, Vinícius Araújo e o zagueiro colombiano Osvaldo Henriques, o Boca Negra, já treinando normalmente, também são boas opções. Aliás, o DM do Vasco está completamente vazio, o que é realmente sensacional. Sobre o substituto de Raul, Vanderlei tem dúvidas. Andrei, Felipe Bastos, na meia, Bruno César, vem treinando bem. Vem mantendo a forma, vem melhorando, se motivando. Inclusive conversei com o empresário dele, Matheus Braga, da Life Pro. Me disse que o Bruno, que tem 2 anos de contrato com o Vasco, sabe que o momento é de melhoria, é de profissionalismo. Ele está muito afim, gosta muito do Rio de Janeiro, gosta muito do Vasco, mas sabe que precisa dar um retorno. E o Bruno César vem treinando muito bem. E na frente, Rossi e Marrone. Dificilmente esse não vai ser o ataque que vai enfrentar o Botafogo na partida de domingo, às 11 horas da manhã. Aliás, lamentável a federação marcar a final da Taça Guanabara Sub-20 também para domingo, às 10 horas da manhã.
Não dá, federação, para a torcida do Vasco se dividir 10 horas da manhã na Gávea e 11 horas da manhã no Engenhão. É claro que a torcida do Vasco não iria à Gávea, mas de qualquer maneira, quem quiser ver o jogo não vai poder, porque ou escolhe o jogo sub-20 ou então escolhe o jogo de profissionais às 11 da manhã no Engenhão. Bom, vamos falar sobre reforços. Muitas notícias aparecendo a respeito de possíveis jogadores que viriam para o Vasco da Gama e a gente está aqui para informar a você, torcedor, o que realmente há de verdade. Sobre Robinho, eu tive a oportunidade de conversar com Marisa Alija, que é advogada e representante do jogador. Ela está em São Paulo. Robinho hoje joga no Istambul Başakşehir Futebol Clube, vice-líder do campeonato turco. Robinho está em grande fase. Me disse Marisa, Robinho não está sob negociação, tem mais um ano de contrato e eu não me manifesto sobre esse assunto. Robinho está muito bem na Turquia e não tem nenhuma intenção de voltar ao Brasil. Portanto, a situação de Robinho é praticamente irreversível. Ele joga ao lado do Arda Turan, ex-jogador do Barcelona, enfim, joga ao lado do Adebayor, jogador que atuou durante muito tempo na Inglaterra, chegou em janeiro agora de 2019, veio do Sivasspor para esse clube de Istambul, é vice-líder do campeonato turco e dificilmente vai voltar ao Brasil nessa ocasião. Outra apuração que eu fiz em relação ao Otero. O jogador estava emprestado pelo Atlético Mineiro ao futebol árabe. Otero está terminando agora o seu empréstimo. Falei com o empresário do jogador, André Curi, e o Curi foi bastante claro. O jogador volta ao Atlético Mineiro. O Atlético tem 3 anos de contrato com Otero. E hoje o Vasco não tem condição de comprar o jogador, cujo passe custa 6 milhões de euros. Empréstimo, também nenhuma chance. Então, nesse momento, a não ser que ocorra uma grande reviravolta, o Otero não vai ser reforço do Vasco para o Campeonato Brasileiro. 2 jogadores estão sendo especulados também em relação à zaga. Luiz Felipe, zagueiro que está no Santos, tem contrato até 2022 com a equipe de São Paulo. O Santos só aceita a princípio venda, mas houve sim uma consulta. O Vasco consultou o clube, consultou os representantes do jogador Luiz Felipe, o zagueiro que eu volto a dizer tem 25 anos, 1,86 m, 79 kg, que jogou no Caxias, no Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no Paraná Clube e foi recentemente para o Santos Futebol Clube. No entanto, ele jogou 12 jogos esse ano, fez 2 gols, mas teve um problema num jogo com o Corinthians, que ele teve uma falha e acabou sendo afastado, não está com o elenco. Jorge Sampaoli, treinador do Santos, até gosta do jogador, mas a princípio não está utilizando o atleta. Luiz Felipe, como eu disse, o Santos não tem interesse em fazer empréstimo, poderia sim vender o jogador. Portanto, é muito difícil que essa conversa evolua. Volto a dizer, pela questão da falta de grana. Outro jogador que também foi comentado, já aí mais veterano, 28 anos, o zagueiro Kleber Reis, jogou no Paulista, jogou no Itumbiara e em clubes mais conhecidos como o Hamburgo da Alemanha, o Corinthians, o Curitiba e esteve no Paraná ano passado. É um jogador que a gente tem informação que ele é muito bom jogador, mas no entanto o fora de campo é um pouco mais complicado. Tem problemas de lesão, tem problemas às vezes comportamentais. A gente falou isso aqui do João Pedro, goleiro, as pessoas dizem, não, mas não pode. Não, a informação que a gente tem de jornalistas, pessoas que conviveram, que o Kleber Reis, que é um ótimo zagueiro, mas que não consegue engrenar, mas é um jogador de muita qualidade. Tanto é que a gente trouxe aqui a informação através de 2 jornalistas. Vamos ouvir o Fábio Lázaro, da Rádio Conexão FM de Santos, e também o Felipe Dalck, da Rádio Banda B de Curitiba. O Felipe vai falar sobre o Kleber Reis, que esteve ano passado no Paraná Clube. O time caiu para a 2ª divisão com ele na zaga. E ele ficou muito marcado em relação a isso. E o Fábio fala sobre os 2 jogadores, tanto o Luiz Felipe como o Kleber Reis, já que é de Santos. Vamos ouvir então primeiro o Fábio Lázaro, que nos fala sobre Luiz Felipe e sobre Kleber Reis. Fala galera do 021, tudo certo com vocês? Rapaz, o pessoal do Vasco tá monitorando o Santos por conta de 2 zagueiros, o Kleber Reis e o Luiz Felipe. Falar primeiramente do Luiz Felipe. É um jogador que no começo da temporada fazia parte dos planos do técnico Jorge Sampaoli, tanto que nos primeiros jogos da temporada ele começa como titular, mas desde quando ele chegou ao Santos em 2016 sofre muito com lesões. E esse ano não foi diferente, mais uma vez algumas lesões, algumas musculares na coxa, outras no joelho, onde ele foi operado aí entre 2017 e 2018, ficou um bom tempo parado. É um zagueiro tecnicamente que agrada ao torcedor santista, agrada até os técnicos que passaram pelo Santos, mas acabou sendo inconstante aí pelo número das lesões.
Tecnicamente, não compromete, treina bem, é um grande zagueiro, mas sofre aí por raramente estar à disposição. O Kleber Reis chegou com pompa internacional na equipe do Santos há 2 temporadas, estava no Hoffenheim da Alemanha, teve uma boa passagem pelo Corinthians, mas com o Santos não conseguiu se firmar. Na temporada de 2017 ele começa muito mal, na estreia dele faz um gol contra, depois não consegue se firmar na titularidade, é muito criticado pela torcida, acaba esquentando o banco, perde posições, vira a ser quarto, até mesmo quinta opção da zaga do Santos, que na época tinha David Braz, tinha o Lucas Veríssimo, que ainda continua, o Gustavo Henrique, né, tinha o próprio Luiz Felipe, que embora sofresse bastante com lesões, era ainda mais aclamado pela torcida do que ainda é hoje o Luiz Felipe, mas era muito mais daquela época, e acabou sendo esquecido, colecionou empréstimos para o Curitiba e para o Paraná, e hoje o Santos pretende negociar. Valeu, Fábio! Agora vamos ao Felipe Dalck, como eu disse, da Rádio Banda B, que vai falar sobre o passado mais recente do Kleber Reis jogando no Paraná Clube. Como é que foi o Kleber Reis e como é que é o Kleber Reis como jogador, Felipe? Um grande abraço, amigo. Aqui é o repórter Felipe Dalck, da Rádio Banda B, setorista do Paraná, e trabalhei com o Kleber Reis justamente no ano passado, na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O Kleber foi emprestado do Santos para o Paraná para a disputa da competição, virou titular logo no início com o técnico Rogério Micali, mas acabou tendo alguns problemas extra-campo, né? Ele foi afastado na parada para a Copa do Mundo, teve alguns problemas particulares, foi afastado do time e por isso acabou jogando até pouco na reta final do Campeonato Brasileiro. Ele só voltou a jogar pelo Paraná por falta de opções. Teve um momento em que o tricolor estava com o Kleber Reis afastado, com 2 zagueiros machucados e 2 suspensos. Com isso, teve que trazer o Kleber Reis de volta e improvisar um lateral esquerdo na zaga para voltar a atuar. Mas ele não melhorou tanto assim na parte extra-campo. Por isso, a bronca. Mas ele é um zagueiro extremamente técnico. É um cara que, às vezes, peca, inclusive, pelo excesso de confiança. Ele é confiante demais na capacidade técnica que ele tem. Por isso, às vezes, ele tenta sair jogando, tenta sair driblando os atacantes e acaba perdendo a bola. É um cara que não tem aquela velocidade que tinha antes, na época do Corinthians, que a gente viu sendo campeão brasileiro, mas ainda é bastante técnico. Se tiver a cabeça no lugar, eu creio que ele pode ser um bom reforço. Um outro jogador que foi muito falado, um jogador do Palestino. A gente vê pelas redes sociais os torcedores comentando e saem aquelas notícias que parecem fake e que podem ser verdadeiras, mas aqui não. Aqui a gente apura, a gente corre atrás. Um volante de 31 anos, 1,78 m, 73 kg, que jogou no Almagro, no Nueva Chicago, no Banfield da Argentina, no Palestino, joga hoje e passou pelo Apoel Clube do Chipre. É um jogador que em 23 jogos não fez nenhum gol, mas é um volante de contenção. Trata-se de Agustín Faria, jogador do Clube Palestino, que foi inclusive eliminado ontem na Copa Sul-Americana pelo Zulia da Venezuela. Agustín conversou conosco, bateu um papo conosco. Eu fiz uma pergunta a ele, se havia alguma possibilidade dele jogar no Vasco, se teve alguma sondagem, se ele sabia, e ele nos deu esse depoimento. Olá, Flávio, como estás? Um gusto saludarte e gracias por el mensaje. Mira, hasta el día de hoy solo son rumores, nada concreto todavía. No tuve ningún llamado tampoco del club, pero como te mencioné recién, he escuchado rumores, me han escrito mucha gente también de Vasco, pero sinceramente hasta que no tengan algo un poco más definido no puedo decir nada, porque quizás son solo palabras de gente que sí tiene el interés de que yo llegue al club, pero como nada fue oficial, nada fue concreto, no tuve tampoco llamadas de alguien cercano al club, fueron solo rumores, comentarios de gente allegada al club, de gente que me ha escrito, y a todos los que me están escribiendo le digo lo mismo. Hasta que no sepa algo más concreto no puedo decir nada, porque quizás sean solo palabras.
Para completar, aqui a gente faz isso, a gente informa, vai até o fim. Vamos ouvir dois ex-jogadores do Vasco, que hoje estão no Chile e que são chilenos. O zagueiro Vergara, que jogou de agosto de 2005 a janeiro de 2006 no Vasco. Quem não se lembra do Vergara? E o outro atacante, José Luiz Villanueva, que jogou no Vasco de janeiro de 2008 a julho de 2008. É sempre importante saber daqueles que vivem ao lado do jogador Agustín Ferreira, ou Agustín Farias, perdão, como é esse jogador. Vergara, o que você me diz a respeito do Agustín? E na sequência, Villanueva fala conosco também sobre o volante chileno. Boa tarde, amigos do Brasil, principalmente aí aos amigos do YouTube e ex-jogadores do Vasco da Gama. Eu sou Adam Vergara, ex-jogador do Vasco da Gama também, agora diretor técnico aqui no Cobreloa do Chile. E queria comentar com vocês que estive escutando algumas notícias sobre o jogador do Palestino Agustín Farias. Ele é um muito bom jogador, ele joga muito bem aqui no meio local e ele tem um bom desenvolvimento dentro do campo, muito boa movimentação, ele fala muito com os companheiros deles e é um cara que é muito experiente, ele joga muito bem. Eu acho que é uma peça fundamental dentro do campo para o Palestino e ele também foi e eu acho, capitão do time. Então é um cara que se vai para o Vasco da Gama, ele vai só jogar. Ele é um muito bom jogador, tem muito bom desenvolvimento tanto na defesa e como no ataque. Ele joga bem com a bola no pé, corre muito, tem muita garra. Então eu acho que se ele vai para o Brasil, vai ser uma boa chance para o Vasco da Gama. Então pode acreditar nele e eu acho que ele pode jogar muito bem aí no Vasco da Gama. Então, amigo, mando um abraço grande para todo mundo aí e a gente está se falando, tá? Um abraço, tchau. Oi, gente aí, torcedor do Vasco. O Agustín Farias é um jogador que chegou já faz um tempo aqui no Chile. Ele jogou muito bem, jogou em Palestino, um time que já jogou Copa Libertadores, Sul-Americana. Ele jogou tão bem aqui que foi para Chipre, jogou Champions League contra o Real Madrid. É um volante de marca, mas que tem muita dinâmica. Ele vai muito para ataque. Tem bom pé, tem boa técnica, não é habilidoso porque é um jogador de marca, um jogador de muita raça, corre muito, entrega bem a bola, não faz tanto gol, chega na área, habilita seus companheiros também, dá passe para ele, dá assistência, mas não é um jogador assim que você vai achar de grande qualidade ou habilidade. Não é um jogador brasileiro assim de pedalada, coisa assim. Um volante que marca, entrega, tem muita dinâmica, serve muito para o time, e um jogador que eu acho que se ele vai para Vasco, ele vai jogar lá e vai ficar o tempo todo de sua carreira daqui na frente lá no Brasil. Um cara assim que daqueles que você gosta, raçudo, que corre muito, marca muito. Então acho que ele vai cair bem na torcida. Um grande abraço aqui desde Chile, o Villanueva aí que jogou lá em 2008, pouquinho, mas esteve aí, tomei muito carinho aí para o torcedor vascaíno. Tchau. Para encerrar, mais algumas informações. Estamos mostrando agora o site oficial do Talleres de Córdoba, porque outro jogador também muito especulado, e foi falado, e eu consegui confirmar através de companheiros da Rádio Mitre, o companheiro Alejandro Lanz, que é da Rádio Mitre da Argentina, ele me deu a seguinte informação sobre Dario Moreno, jogador que também poderia interessar. O São Paulo e o Once Caldas estariam no negócio. No entanto, o site oficial do Talleres está aí na tela para você, informou hoje,
Dário Moreno renovou por mais um ano com o clube argentino. Portanto, Alejandro Benvegun Las, que é o jornalista da Rádio Mitre, está com a informação correta. Dário Moreno não teve nem possibilidade de ser contratado pelo Vasco da Gama. Quanto a Rossi, muitos torcedores perguntando em relação à situação do Rossi. Rossi tem 1 ano de empréstimo com o Vasco. Ele foi comprado por 3,4 milhões de euros pelo Shenzhen junto à Chapecoense. No início, para emprestar ao Vasco, vocês devem se lembrar, tinha aquela celeuma, o Vasco teria que pagar 500 mil dólares, mas chegou-se a um acordo e o Rossi veio 0,800 a princípio para o Vasco. E eu já tenho uma informação que o Vasco já estuda dentro do seu planejamento orçamentário, aprovando os 30 milhões, pagando os seus salários e tendo uma vida um pouco mais folgada a partir de agosto, como nós informamos aqui, e principalmente depois do papo que tivemos ontem com o consultor financeiro, o Alexandre Almeida, o Vasco já estuda sim a contratação ou então a renovação desse empréstimo pagando algo ao Shenzhen. Rossi agradou demais, caiu no gosto do torcedor e não há o porquê se fazer uma alteração. Para a gente concluir agora sim, Bruno Ritter, também muita gente pergunta. Vocês podem mandar perguntas, podem mandar observações pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter. A gente sempre que puder vai correr atrás. O Bruno Ritter está no banco do Sub-20. Jogou no profissional no final do ano passado e agora está no banco do Sub-20. É uma opção, mas ele vai estourar idade agora, em junho. E provavelmente pode ser aproveitado no time profissional, até pela escassez de volante, com a característica dele, aquele primeiro volante, aquele volantão de pegada. Um forte abraço, um abraço turma, obrigado a você que curte, compartilha, se inscreve e também aciona o sininho da notificação. Espalhe para a rapaziada, o canal Atenção Vascaínos já é uma realidade. Tchau turma!